Através do livro de Provérbios, Deus nos trouxe uma série de ensinamentos deixados para nos guiar e ter uma vida melhor, debaixo da sua presença. Ele também nos orientou do que nós devemos fugir para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Vejamos em Provérbios 6 o que está escrito. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Neste trecho da Bíblia, Deus nos revela 7 pecados que devemos nos esforçar ao máximo para tirarmos de nossas vidas, a fim de termos um relacionamento mais íntimo com Ele. Afinal, todos somos humanos e passíveis de errar, e por isso é importante estarmos atentos para que não pequemos contra o Senhor. Agora, vamos ir um pouco mais a fundo nessa palavra. Número 1. Olhos altivos. Mas afinal, o que significa ter olhos altivos? Significa ser uma pessoa orgulhosa, soberba, se sentir superior aos demais. Este pecado pode te levar à ruína e à queda. Infelizmente, muitas pessoas, inclusive na igreja, cometem este tipo de pecado. Pessoas que se acham perfeitas, que não erram e que muitas vezes apontam o dedo para o seu irmão, bem como os religiosos da época em que viveu Jesus. O próprio Jesus nos deixou este ensinamento através de uma de suas parábolas. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Ou seja, não devemos nos sentir superiores a ninguém, muito menos desprezar alguém por classe, cor, pecado ou qualquer outra coisa. Devemos sempre buscarmos sermos humildes e amorosos. Número 2. Língua mentirosa. Eu sei que muitas vezes é difícil e nos sentimos tentados em algumas situações a mentir. Mas o cristão deve ser conhecido por ser um povo que anda no caminho da verdade. Caso contrário, estaremos caindo em pecado e fazendo a vontade do inimigo. Veja o que o Mestre Jesus disse sobre a mentira. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. A mentira nunca é algo benéfico. Ela sempre é utilizada para ocultar algo de alguém. Às vezes, para levar alguém ao erro. Às vezes, para esconder um outro pecado. Para fingir ser alguém que não é. Existem pessoas que, de tanto praticarem este pecado, acabam se viciando em mentir e até mesmo acreditando em suas próprias mentiras. Então, cuidado! Lembre-se que para fazer a vontade do Pai, devemos nos afastar da mentira. O próprio Jesus falou que a boca fala o que o coração está cheio. Então, se você usa ainda deste artifício, peça para Deus que Ele mude o seu coração e transforme a sua vida. Número 3. Mãos que derramam sangue inocente. Quando falamos em derramamento de sangue, no que primeiramente pensamos? Sim, assassinatos. E não podemos tirar a vida humana de ninguém, afinal, ela nos foi dada por Deus e somente Ele tem este direito. Porém, este pecado não se limita somente a isto, pois a agressão física e psicológica também se enquadram aqui. Violência, agressão, até mesmo contra aqueles mais próximos, como esposa e filhos. Jesus, certa feita, também disse que o assassinato pode estar inclusive em nossas palavras. Então,
muito cuidado com aquilo que sai de sua boca, pois você pode estar machucando e ferindo pessoas apenas com suas palavras. Em 1 João 3,15 está escrito: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então, cuidado com os seus sentimentos. O ódio não provém de Deus e alimentá-lo pode levar você à ruína. É por isso que devemos sempre pedirmos a Deus para Ele nos capacitar a fim de que possamos amar o nosso próximo, inclusive os nossos inimigos. Número 4. Coração que traça planos perversos. Muitas vezes somos tentados. O inimigo lança dardos e sementes em nós. Porém, devemos estar atentos e não devemos dar ouvidos e nem alimentar essas sementes que o diabo nos lança, pois Deus não se agrada de quem tem um coração perverso, onde só habita o rancor, o ódio, a inveja, entre outros sentimentos ruins. Em Provérbios 4:23 está escrito: guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Mas como posso guardar o meu coração? Com a palavra de Deus, lendo-a e pondo-a em prática, ou seja, obedecendo a Deus. Devemos buscar sempre nos enchermos de sentimentos bons, como o amor. Sendo assim, vou deixar aqui um conselho. Busque andar sempre com aqueles que buscam a Deus e são tementes a Ele, e procure se afastar de pessoas que buscam o mal e andam por caminhos tortuosos, pois assim diz em 1 Coríntios 15:33, as más companhias corrompem os bons costumes. Número 5. Pés que se apressam para fazer o mal. Este pecado está ligado a pessoas que em tudo buscam fazer o mal, trapacear, mentir, se aproveitar dos outros, dar calote, prejudicar alguém, entre outros. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. Ou seja, quem busca sempre fazer o mal a outras pessoas está apenas acelerando o processo de autodestruição, está cavando a sua própria sepultura. Afinal, Deus é aquele que tudo vê e nunca dorme, pois apesar de Ele ser amor, Ele também é justiça. Então, sempre devemos clamar a Deus, pedindo para Ele tirar de nós todo o sentimento mundano e que não o agrada. Em Romanos 13 está escrito o seguinte: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Número 6. Testemunha falsa que espalha mentiras. O que significa isto? Em poucas palavras, fofocas e intrigas. Nós não devemos sair por aí contando algo que não presenciamos, pois poderemos estar espalhando mentiras, e isso pode prejudicar muito a vida de alguém. Este pecado, infelizmente, está cada vez mais presente dentro das igrejas. Então, faça a diferença. Não incentive esse tipo de comportamento e sempre que alguém vier até você falando mal de alguém, ao invés de propagar ainda mais este pecado, ore e incentive seu irmão também a orar por aquela pessoa. Número 7. Provocar discórdia entre irmãos. Dentre todos os 7, este certamente é abominável aos olhos do Senhor. O diabo gosta de causar divisão entre as pessoas, e aqueles que emprestam a sua língua a ele podem causar grandes estragos, desentendimentos, desordem e desarmonia até entre melhores amigos e irmãos. Quantas vezes você já viu grandes amizades acabarem por causa de intrigas? Tenho certeza que muitas. Então, meu irmão, fique vigilante e não empreste a sua língua ao inimigo, pois é bom que vivamos em união com os nossos irmãos. Então, meus irmãos, estejamos sempre atentos às ciladas do inimigo,
Por isso, sempre devemos nos aproximar cada vez mais de Deus, pois caso contrário, se formos desobedientes, certamente sofreremos as consequências. Que Deus nos ajude, busquemos sempre a santidade. Meu irmão, se você assistiu o vídeo até aqui, eu peço que você se inscreva em nosso canal e ative as notificações para sempre saber quando entrar um vídeo novo. Fiquemos todos na paz do Senhor.